Olá, boa tarde. Vamos começar a análise desta semana aos índices europeus pelo PSI 20, que mantém aqui a sua batalha de longo prazo para manter o sentido ascendente que ganhou a inícios de 2015. Neste caso em concreto, o PSI 20 tem vindo a fazer aqui uma lateralização em forma de eventual triângulo e chegamos durante esta semana, no decorrer desta semana, ao topo daquilo que poderá vir a ser o triângulo. Estas setas verdes já foram desenhadas por mim há várias semanas. O PSI 20 tem vindo a fazer mais ou menos aquilo que seria de esperar e, se assim continuar, na próxima semana terá aqui uma retração para, pelo menos, junto da zona de suporte diagonal. Será uma aproximação aos 5.988 pontos, provavelmente, depois do contacto com a zona de resistência e, eventualmente, poderemos ter já, durante a próxima semana, a decisão em termos de encaminhamento de médio prazo. Se o PSI 20 conseguir romper em alta esta zona de consolidação, irá certamente para novos máximos, irá ultrapassar os 6.370 pontos, não será ainda assim de excluir um potencial breakout falso breakout ascendente. É de reparar, é de notar que as duas últimas sessões tiveram um volume muito baixo aqui na aproximação à zona de resistência. Pode ser um bom sinal, mas poderá ser também um sinal preocupante. Importantíssimo vigiar-se a quebra em baixa deste padrão de consolidação. Se tivermos a quebra em baixa do mesmo, poderemos ter um rápido movimento descendente, pelo menos de aproximação aos 5.500 pontos, 5.600 pontos. É por isso importante que se vigie a potencial quebra em baixa dos 5.974 pontos. Para a próxima semana eu estarei negativista no PSI 20. Acredito que não será fácil de haver uma ultrapassagem em alta da zona de resistência já durante esta semana que vai entrar. Acredito que se está a conjugar uma série de fatores em termos dos mercados europeus para haver uma ligeira correção. Todos os índices estão a fazer um head and shoulders, pelo menos algo que se assemelha a isso. O PSI 20 também não é exceção, tem aqui um ligeiro head and shoulders e por isso, apesar de o breakout ter falhado numa primeira abordagem aqui no dia 7 de maio, ainda não estamos livres desse breakout acontecer e, se acontecer, termos um movimento descendente. Por isso, fico então ligeiramente negativista por estarmos junto à zona de resistência diagonal, por estarmos ainda abaixo deste pequeno máximo relativo, mas é importante que se diga que só ficarei verdadeiramente negativista se tivermos a quebra em baixa da zona de suporte. Para já então é de vigiar o PSI 20, se ele quebrar em baixa é de shortar, se quebrar em alta, enfim, é de reforçar uma eventual posição, porque podemos ter um prolongamento da sessão e do movimento de ganhos. Passando ao IBEX, eu estava neutral no curto prazo em relação a este índice porque tínhamos tido aqui um breakout descendente deste importante padrão de potencial inversão. Este breakout foi detido pela zona de fortíssimo suporte que está imediatamente abaixo, mas ainda assim há sinais preocupantes que devem ser analisados e que não podem passar despercebidos. Está a formar-se aqui uma zona de resistência que começa nos 11.400 pontos e se arrasta até aos 11.450 pontos. É uma primeira zona de resistência e isso poderá vir a ser preocupante. Repare-se também, temos vindo a acompanhar aqui uma sequência de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior. Vai ser importante perceber-se até que ponto esta zona de resistência vai aguentar a cotação. Temos também aqui uma zona de suporte um pouco mais abaixo, uma zona de suporte difusa, uma zona de suporte com algum ruído que está também associada a alguma volatilidade. Se a zona de suporte quebrar, podemos ter, nesse caso, uma aproximação aos mínimos relativos. Como eu dizia, temos no time frame de mais longo prazo uma forte zona de suporte e essa forte zona de suporte, de certa forma, poderá atenuar o movimento descendente. Ainda assim, continuo preocupado com o IBEX e não ficarei otimista no curto prazo até que seja ultrapassado em alta este mínimo relativo. Este máximo relativo nos 11.659 pontos. Vou aguardar para já ou por um padrão de inversão nitidamente bem definido no gráfico horário ou então no gráfico diário pela ultrapassagem em alta deste ponto em concreto. No que diz respeito ao CAC, mantém-se os sinais de fraqueza. Eu dei-lhe o benefício da dúvida durante a semana passada porque ainda não tinha ativado o Head and Shoulders. Repare-se também, eu tinha pré-desenhado este potencial ombro direito quando estávamos aqui no final de abril. Poderia ser um movimento potencial e
seria um movimento que a acontecer seria preocupante. Neste caso em concreto, o que temos no CAC é um Head and Shoulders com uma neckline inclinada, de forma claríssima na minha opinião, e o que poderemos vir a ter nas próximas sessões é uma eventual ativação do mesmo. Se isso acontecer, poderemos ter então aqui um cenário um pouco mais preocupante. Repare-se, ombro esquerdo, cabeça, podemos considerar mesmo o ombro direito como vindo até aqui, é de vigiar sem dúvida uma potencial ativação deste padrão. Se tivermos a ativação do padrão, aqui já temos um Head and Shoulders muito mais sólido do ponto de vista técnico do que no caso do DAX, muito mais sólido do ponto de vista do gráfico diário, pode ser preocupante. Repare-se também que nesta reação ascendente o volume tem vindo a diminuir, é preocupante, é de manter a atenção, podemos ter um cenário semelhante ao que tivemos em junho do ano passado, uma ligeira correção um pouco mais prolongada, pode até não dar em nada de especial, mas pelo menos dará, muito provavelmente, para atingir a sua projeção potencial. Neste caso em concreto, se considerarmos aqui o ponto de projeção a partir da quebra potencial, estaremos a falar aqui de uma descida até aos 4.630 pontos, o que dará ainda um potencial de desvalorização de cerca de 6%. Não é nada de transcendente para quem negocia no gráfico diário, para quem negocia num time frame um pouco mais reduzido, poderá fazer alguma moça. No que diz respeito ao gráfico horário, eu tinha deixado na semana passada a possibilidade de termos uma reação ascendente seguida de uma reação descendente que marcaria um mínimo relativo e depois uma continuação do movimento ascendente. Isto porque tivemos aqui no gráfico horário um breakout, de uma ativação de um padrão de inversão. Isto foi um pouco uma desilusão para mim, o comportamento do CAC durante esta semana. O CAC não chegou nem próximo da zona de projeção deste padrão que tinha sido ativado e, para já pelo menos, está a desiludir um pouco. Repare-se também que é verdade, ainda não tivemos uma ultrapassagem baixa do mínimo relativo. Poderíamos considerar eventualmente como este ponto em concreto como o nosso ponto de mínimo relativo, neste caso, mas mesmo que assim fosse, nós teríamos tido já aqui uma penetração descendente no intraday e mesmo que considerássemos este ponto como o ponto de mínimo relativo e estivéssemos a fazer a negociação com essa base, tínhamos tido já aqui uma penetração descendente muito preocupante. Também neste caso temos aqui uma pequena zona de resistência. Esta zona de resistência não é assim tão pequena como eu dizia no início, enfim, é uma aglomeração de preço significativa, aqui por volta dos 5.010 pontos, poderá impedir o CAC, pelo menos poderá resistir ao CAC nos próximos dias. Se tivermos a quebra definitiva deste padrão de mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior, aí as coisas entram um pouco mais no campo da preocupação. Para já, no que diz respeito ao CAC, eu vou manter a indicação de neutral ascendente porque ainda estamos acima da neckline. Aliás, vou manter só a indicação de neutral porque apesar de estarmos acima da neckline, quando um padrão de Head and Shoulders acontece, pelo menos existe uma tendência para aumentar a volatilidade. Por isso, pelo menos tenham atenção, mesmo que não haja uma quebra, tenham atenção aos stops, porque poderá haver indícios de uma maior volatilidade, ou pelo menos de um falso break, mesmo que o break não seja definitivo, será provável ou será possível um break durante a próxima semana. Falso ou verdadeiro, só a posteriori é que poderemos ver. Se houver um break, na minha opinião, poderá tentar fazer-se um short, pelo menos para edging de posições longas de longo prazo. No que diz respeito ao médio e longo prazo, para já não há então qualquer alteração a apontar, não há ainda sinais evidentes de inversão de tendência de longo prazo. Passando ao DAX, o DAX está um pouco mais adiantado neste movimento de correção. Como eu tinha dito, o Head and Shoulders no DAX foi um pouco mais fraco. Tinha também indiciado que, na minha opinião, iria haver aqui um movimento de reação à neckline. Este movimento de reação foi originado por um padrão de inversão no gráfico horário. Neste caso, em concreto, eu tive a oportunidade de aproveitar esta inversão. Tinha partilhado também com vocês durante a semana passada que ia fechar metade da posição neste ponto. Acabei por fazê-lo. A outra metade da posição continua para ser fechada no mínimo relativo. De qualquer forma, não se indicia um bom sinal para este caso em concreto e provavelmente serei stopado no break-even, porque para já tudo indica, tudo aparenta que o DAX vai continuar o seu movimento descendente. Repare-se que estamos a ter aqui a tal consolidação pós-breakout descendente, por isso
em princípio, esta consolidação depois dará origem a um movimento descendente. Muita atenção, por isso, às zonas de stop, porque de facto as coisas para o DAX durante a próxima semana não se avizinham fáceis e é possível que tenhamos uma semana um pouco negativa. Mesmo que tenhamos uma nova aproximação à zona de resistência, é possível que tenhamos uma caminhada descendente. É por isso, então, importantíssimo que mantenhamos a prudência no curto prazo. Vou deixar a indicação neutral descendente para a próxima semana, apesar de no médio e no longo prazo continuar completamente confiante. Ainda assim, tenham atenção a um potencial movimento de descida e recuperação rápidos. Se isso acontecer, se houver um movimento de descida e recuperação rápidos, haverá aqui uma oportunidade de entrada longa e, se for o caso, muito possivelmente irá ser, mais cedo ou mais tarde, é de aproveitar para uma entrada longa, porque mesmo que haja um sinal de final de ciclo de longo prazo, o ciclo não vai terminar sem uma reação ascendente secundária que leve os ainda confiantes a uma nova entrada. Nós poderemos aproveitar essa boleia, mesmo que haja um sinal de fim de ciclo, porque de facto são movimentos normalmente bastante lucrativos. Vamos continuar atentos a essa possibilidade, não a vamos descartar. Reparem no gráfico horário e olhem por sinais semelhantes a este. É tudo então por esta semana em relação aos índices europeus. Muito obrigado pela atenção e um resto de bom fim de semana.